Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Clame sempre pelo sangue de Jesus nos umbrais das suas portas. Medite na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Ore o tempo todo buscando ao Senhor. Reserve tempo para Ele. Isso é andar em Jesus. Ele é um amigo maravilhoso. Nós vamos cantar Bondoso Amigo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Meu querido, queremos nesta manhã lembrar que o que aconteceu com Israel, tudo o que aconteceu, Deus deixou como exemplo para nós. Por isso o Antigo Testamento não passou. O Antigo Testamento só é antigo porque é antes de Cristo. E o Novo Testamento se cumpriu a vinda do Senhor Jesus. Mas para entender o Novo Testamento, nós precisamos ir ao Antigo Testamento. Há muita gente desprezando o Antigo Testamento, mas todo o Novo Testamento fala sobre o Antigo. O apóstolo Paulo fala muito sobre o Antigo Testamento e podemos compreender o Novo Testamento olhando para o Antigo. Então vamos hoje para Deuteronômio no Antigo Testamento, ver algumas coisas que podemos aprender com o povo de Israel. Deuteronômio 1, o versículo 27, diz assim. Vamos começar no 26 para pegar o fio da meada. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar, queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, a fim de entregar-nos nas mãos dos amorreus, para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enaque.
povo de Israel tinha clamado a Deus, buscando em oração, clamando a Deus para que os libertasse da escravidão do Egito. E Deus os libertou. No tempo certo, ele preparou um homem. Cada um de nós temos um propósito diante de Deus, creia nisso. E o propósito de Moisés nascer, de ser educado, foi para libertar esse povo do Egito. Então nós vemos aqui agora o povo de Israel se queixando. Chegou um ponto em que eles saíram do Egito, caminharam pelo deserto e agora estão diante da terra prometida, daquela terra que Deus prometeu que daria a eles. Tirou-os do Egito e daria a eles uma terra. Mas o povo está se queixando, porque eles, quando chegam diante da terra, e é enviado 12 espias àquela terra. Moisés manda 12 homens para ver como era a terra, como eles tomariam posse, quais seriam as estratégias de guerra. Então, esse povo se queixa. Por quê? Porque havia desafios a ser conquistados. Havia uma guerra a ser feita. A gente não gosta de guerra, mas aqui nesse sentido Deus ordenou a guerra. Aquela terra já tinha sido do povo de Israel. Era a terra deles, mas havia um povo tomado posse daquela terra. Então agora eles tinham que batalhar. Havia gigantes. Tudo naquela terra produzia abundantemente, mas haviam homens altos, gigantes a ser expulsos dali. Aqui diz assim: queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito. Meu querido, na vida nós vamos encontrar muitos gigantes, problemas que vão nos desafiar. E muitas vezes a gente vai pensar: Deus me odeia, por isso está deixando eu viver essa situação. Deus não se importa comigo, Deus se esqueceu de mim. Quantos pensamentos vão vir na nossa mente? Mas nós não podemos deixar que isso aconteça, porque olha o povo de Israel, meu querido. Deus os odiava? Não, foi Deus que respondeu suas orações. Deu a eles a libertação da escravidão. Lá eles sofriam terrivelmente. E agora estão diante de uma terra prometida. E não querem confiar em Deus. Eles provaram de tantos milagres, desde a saída do Egito, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, uma coluna de fogo que os seguia à noite, uma coluna, uma nuvem que os protegia no deserto. Deus tirou água da rocha. Quantos de nós, que temos experiência com Deus, quantas vezes Deus te socorreu? Mas você continua com medo dos novos desafios e muitas vezes até vive o problema pela ansiedade antes que ele chegue. Preocupado como é que vai ser no futuro se eu perder o emprego, preocupado no futuro se eu estiver sozinho. E aí vai. Nós temos medo do que vai ser enfrentado, do que está à nossa frente. Um novo emprego, algo novo, uma nova mudança. Então aqui o povo de Israel olhou para os gigantes. Não olhe para os gigantes. Eu tive muito medo na minha infância, medo terrível de tudo. Medo. Mas eu aprendi que Deus me ama. Quando o Senhor Jesus me encontrou e me converteu a Ele e me mostrou que a vida não termina com a morte. Até aí eu queria me suicidar, a vida era muito dura. Eu me sentia muito sozinha, com muito medo. Não havia a segurança de um lar. Eu vivia mudando de casa em casa. As pessoas não enxergavam isso, mas havia um turbilhão dentro do meu coração. Muito medo, muita insegurança. Mas quando o Senhor Jesus me fez conhecer que Ele me ama, a ponto de me dar o seu Filho, Deus foi tratando o medo na minha vida. Deus foi tratando o medo e nós precisamos deixar Deus tratar o nosso medo. Como? Confiando na palavra dEle. O pastor que eu me converti, que foi meu primeiro pastor, reverendo Benjamin Benedito Bernardes,
Ele me ensinou que eu devia ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. E há 44 anos atrás, eu comecei a ler a Bíblia. Leio a Bíblia todos os dias, com preguiça, com sono, com falta de tempo ou não. Todos nós temos 24 horas. O que fazemos dela é problema nosso. Nós precisamos renovar a nossa mente, porque a sede dos nossos pensamentos, nosso pensamento, a sede das nossas emoções começa nos pensamentos. Se não confiarmos na palavra de Deus, não estamos de maneira nenhuma seguindo a Jesus. Falar que segue Jesus, mas não lê o seu livro, o livro que de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, quando o homem pecou, Deus prometeu que viria o descendente da mulher, o resgatador, o remidor. E o Antigo Testamento o tempo todo fala sobre Cristo. E o Novo é a vinda do Cristo. A vinda do Cristo, ele veio, ele se humilhou, ele veio até nós. Você precisa de prova maior, querido, que Deus te ama? Ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. Talvez você olhe esse sacrifício, Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas, mas a mim, Deus não ama. Querido, Jesus contou uma parábola, a parábola das 100 ovelhas, que ele deixa 99 e vai atrás de uma. Você é essa uma. Isso é um princípio, eu sou essa uma. Então, escolher confiar. Dos 12 espias que foram à terra prometida, apenas 2 voltaram confiando. A terra é maravilhosa, lá tem gigantes, mas vamos olhar para o nosso Deus, ele nos dará a vitória. Mas 10 dos 12 que espiaram a terra, voltaram com um relatório de medo, de desconfiança. Eles ainda tinham aquela mente escrava que eles acostumaram a ter no Egito. Será que nós também não estamos com aquela mente escrava? Com medo das pessoas? Quantas vezes deixamos de obedecer a Deus porque há pessoas exigindo algo de nós? Então, entre escolher obedecer a Deus, nós escolhemos obedecer as pessoas. A Bíblia diz que quem não deixar pai e mãe, quem não deixar tudo por mim, não é digno do meu reino. Querido, nós temos um Deus, só existe um Deus, um Deus. E a esse Deus que devemos obediência, é nesse Deus que temos que confiar. O mais nós vamos enfrentar. Mesmo que tenhamos que ser perseguidos, morrer por ele, ainda vale a pena. Porque esse Jesus que veio, ele voltará. Então lance fora o medo, nem a morte, que é o nosso último inimigo, pode nos separar de Deus. Então, meu querido, não tenha medo. Não tenha medo dos gigantes, não tenha medo de nada. Lance fora o medo, como a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora o medo. Você tem que todos os dias meditar nisso. Quando vier a dúvida, quando vier a rebeldia, o medo, você deve meditar, não, Deus me ama. Levante dizendo isso. Este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar, eu vou exultar nele. Deus me ama. Renove sua mente. Confesse com a sua boca esse amor de Deus. Deus não precisa provar mais que te ama, ele já provou. Ele já provou que te ama quando deu a vida do seu filho. Se você crer no filho, se você crer no sacrifício de Jesus, você está seguro. Ele te dará vitória nas lutas de cada dia. Cada dia confie nele, cada dia creia no seu amor, lance fora todo medo. Esse povo de Israel perdeu a terra prometida porque teve medo, não confiou que Deus os amava. Eles disseram, Deus nos odeia, por isso nos trouxe esse lugar. Puxa vida, Deus já não tinha provado o quanto os amava? Deus não tem provado a você o quanto te ama? Te socorrendo, ele está com você, tem te socorrido. O segundo ponto, no versículo 29, eu disse, não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês ouviram fazer no Egito. Então, Josué e Caleb foram os únicos que creram que Deus era poderoso para dar a conquista da terra prometida. Não tenham medo. Confie nele, no poder de Deus. Deus é Deus do impossível. Se você está enfrentando um câncer, se você está enfrentando uma doença que parece ser impossível, confie nele. Você está enfrentando outro tipo de coisa, outro problema gigante.
Confie nele. Deus é poderoso para fazer muito mais. E tem uma coisa, querido, decida. Ele é o seu Deus. Seu filho não é o seu Deus. Essa vida aqui não é eterna. Aconteça o que acontecer que tivemos que enfrentar. Devemos confiar num Deus de poder, que sabe todas as coisas. Como Jó disse, ele perdeu tudo, mas ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Se Deus tiver planos de mais dias, de uma vida mais longânima para você, ele é poderoso para te dar. Se ele não tiver, como diz o apóstolo Paulo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então nada pode nos separar de Deus. Para que ter medo? Se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós conhecemos que esse Deus é Deus do impossível, o Todo-Poderoso, se nós não temos outros deuses, e às vezes o nosso Deus é o nosso trabalho, é o nosso negócio, nosso Deus é um perfeito amor, uma paixão, o nosso Deus é algo que nos apegamos acima de Deus. Desapegue-se de tudo isso, apegue-se ao Senhor. A sua vontade é soberana, a sua vontade é perfeita e Ele é todo-poderoso para consumir aquilo que vai contra você. Então aqui o relatório de Josué e Calebe. Não entre em pânico. Há tantas pessoas em pânico. E daí, querido, se você pegar Covid-19? Né? Como diz um grande pregador, se Deus te mostrar a sua glória, você vai ter a solução do seu problema, você vai ser curado. Se ele te deixar morrer, você vai ver a glória de Deus. Então não há por que temer. Terceiro ponto, versículo 31. Também viram como o Senhor seu Deus cuidou de vocês ao longo do caminho enquanto viajavam pelo deserto. Como um pai cuida de seu filho, agora ele os trouxe a seu lugar. Sabemos que o pai disciplina seu filho. Deus nos disciplina, ele vai deixar a gente passar por situações difíceis. Nós fazemos escolhas erradas, nós falamos o que não devíamos falar, nós nos queixamos, nós temos desejos errados. Então Deus vai nos disciplinando, ele vai nos moldando como o oleiro molda o barro, ele vai nos podar para que possamos produzir frutos. Então, meu querido, vamos confiar em Deus, depender dele, da sua provisão. Nós precisamos cuidar dele. Para que ter medo do futuro? E se eu perder o emprego? O que vai acontecer na minha velhice? Hoje nós vivemos uma geração que se preocupa demais com poupança, com ter uma garantia, né? Com a cerca elétrica, com todo tipo, né, de artefatos para nos defender. Mas será que temos confiado no Senhor? Não estou dizendo que você não possa ter uma reserva, mas às vezes confiamos tanto na reserva que o mundo vira de cabeça para baixo, muitas vezes. Uma doença, né, que vem maligna, uma doença que vem para destruir, não há dinheiro que vai te livrar. Uma mudança política, né, no mundo inteiro, uma mudança política que nós não sabemos o que vai acontecer e não há segurança nenhuma para você. A vida pode mudar muito. Em quem está a nossa confiança? Se você confiar num Deus que é seu Pai, que hoje te disciplina, te mostrando que você não está no controle, mas entregue o controle a Ele. Eu espero que Deus fale além do que eu consegui falar. Primeiro, querido, tenha certeza do amor de Deus. Não pense que Deus te odeia, que Deus te esqueceu, que Deus ama mais o outro do que a você. Não se compare com ninguém. Os propósitos de Deus são diferentes para cada um de nós. Segundo, confie no seu poder. Ele é Deus do impossível. Ele é o Todo-Poderoso para vencer os enaques da nossa vida, os grandes gigantes. E terceiro, dependa da sua provisão. Viver pela fé é crer. Crer. Não crer na segurança de uma poupança, não crer na minha reserva, não crer na proteção da minha casa com tantas tecnologias, mas crer no Deus que guarda a minha entrada e a minha saída. Crer no Deus que tem a minha vida nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe, lança fora todo o medo, creia no amor de Deus. Renove a sua mente com a palavra de Deus, confesse com a sua boca. A palavra de Deus diz assim, quem é muito perdoado, muito ama.
Quem não perdoa é porque não tem consciência do quanto precisa da misericórdia de Deus, do quanto ele tem te perdoado. Se você se recusa a perdoar, você está dizendo: eu não preciso muito do perdão de Deus. Eu fui perdoado pouquinho. E o que eu tenho que perdoar é muito grande. Não consigo fazer isso. Toda vez que você olhar para um problema, para uma dificuldade, olhe para o Senhor. Ele te ama, querido. Ame também. Tenha coragem. Dependa desse Deus. Porque Ele é Deus poderoso. Deus te abençoe. Nosso Deus nos ajude a confiar em Ti. A olhar para a história de Israel e saber que nós estamos em Cristo numa época maravilhosa, em que temos a mediação de Jesus, a justiça de Jesus, a misericórdia em Jesus. Não há impossível para ti. Não há impossível. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. E tudo que tivermos que vencer será por amor a ti. Ajuda-nos a colocá-lo sobre todas as coisas, a não temer o homem, a não querer agradar antes aos homens do que a ti, mas a vencer e confiar em ti, a depender de ti, em nome de Jesus. Amém.